que Jesus vem como um ladrão à noite? Essa expressão que Jesus usa e que alguns apóstolos vão usar, que Jesus vem como um ladrão, ele tem um contexto todo especial que não é qualquer pessoa que pode entender, a não ser quem conhece a cultura, porque senão a expressão como ladrão vai ficar totalmente fora do contexto. Você vai ver que tudo vai mudar na sua interpretação. Vamos então para o vídeo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje você vai entender o que significa como ladrão à noite. E a sua mensagem vai mudar totalmente. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm curso de teologia, eu sei que tem muitos irmãos aqui que têm congregação e eu sei que isso aí vai ajudar muito na interpretação de agora em diante. Porque, queridos irmãos, essa expressão como um ladrão à noite, nós interpretamos como um homem mau, um homem perverso que vem usurpar aquilo que nos pertence e levar aquilo que construímos com tanto sacrifício. É isso que quer dizer um ladrão. O ladrão é aquele que representa uma figura negativa, uma figura do mal. E quando a gente usa essa palavra como um ladrão à noite, nós estamos usando algo negativo. E será que o próprio Jesus está comparando ele com um ladrão? Será que o próprio Jesus está comparando ele com um homem que vai retirar os bens e os pertences daquele que ele ama? Olha se não fica algo com um conflito. Mas aí, quando a gente lê aqui na palavra, olha o que diz Apocalipse 16:15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Irmão, quando você entender essa expressão como ladrão, esse versículo vai ter uma outra mensagem, uma outra visão para você. E quando a gente volta um pouquinho atrás também, aqui em Apocalipse 3:3, o Senhor, ele vai mandar uma carta para a igreja de Sardes. E aqui, no versículo 3, ele fala a mesma coisa, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não sabereis que hora sobre ti virei. Queridos irmãos, a Bíblia explica a própria Bíblia. E quando a gente quer entender sobre este ladrão, nós vamos ter que voltar ao livro de Levítico. No livro de Levítico 6:12 diz assim, ó: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha só o 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Cláudia, não entendi nada. O que tem uma coisa a ver com outra? Queridos irmãos, para nós fica uma dificuldade para entender o que Jesus falou com o que Jesus falou com o livro de Levítico. Mas essa expressão como ladrão, ela está conectada com o livro de Levítico. Por que com o livro de Levítico? Havia uma ordem, irmãos, dada a Moisés, que os sacerdotes, eles tinham que zelar pelo fogo para que as ofertas fossem queimadas no altar. E esse fogo tinha que ficar aceso
continuamente, não poderia se apagar. E os sacerdotes eram responsáveis por manter esse fogo aceso. Então, dentro da cultura israelita, eles sabiam a função de cada sacerdote. Então, os sacerdotes, eles eram divididos em turmas. Vocês lembram que eu já falei isso? Os sacerdotes, eles eram divididos em turmas. Não era todos os dias que o sacerdote tinha que estar ali velando pelo fogo, porque cada dia um sacerdote era responsável pelo seu turno e tomar conta para que o fogo ficasse aceso dia e noite. Como está escrito, continuamente sobre o altar e não se apagará. Então havia um turno separado para manter esse fogo aceso dia e noite. Era o trabalho sacerdotal. Então, essa palavra, Jesus virá como um ladrão, está ligado aqui ao trabalho do sacerdote. Por quê? Porque durante a noite havia aquele sacerdote responsável por manter esse fogo aqui aceso. Mas havia aquele sacerdote que bancava o esperto. Ele atirava bastante lenha no fogo para que o fogo se mantesse aceso durante toda a noite. E assim ele poderia dormir durante a noite, deixando de zelar, deixando de atender aquela ordem do Senhor, que era velar sobre o fogo para que não apagasse. Porém, havia sempre uma supervisão. E quando passava essa supervisão, ela chegava tranquilamente ali no alto do monte para ver se aquele sacerdote estava cumprindo a sua função corretamente. E quando a supervisão sacerdotal passava a revista, chegava lá no monte, encontrava o sacerdote adormecido, ele lentamente, calmamente, o que ele fazia? Ele pegava das brasas do altar, colocava em volta daquele sacerdote, aos pouquinhos aquela brasa ia esquentando ele, e quando ele não percebia, porque estava em um sono pesado, aquelas brasas queimavam a sua roupa sacerdotal. E quando as suas roupas sacerdotais começavam a sentir as chamas que vinha daquelas brasas, ele despertava e descia o monte correndo, e as suas vergonhas ficavam desnudas. Por quê? Porque aonde pegava a brasa, a sua roupa ficava esburacada e se perdia. E esse sacerdote descia envergonhado, porque ele não tinha cumprido a sua função. Então, quando o Senhor está falando aqui que ele virá como ladrão, é essa expressão que era conhecida entre os hebreus. Quando falava virá como ladrão à noite, eles sabiam que estava falando de quando passava a revista. Eles sabiam que ladrão que vem à noite é a revista sacerdotal. Então, isso é comum entre os hebreus, deles entenderem. Então, isso era natural para os hebreus falar que virá como ladrão, porque falar que virá como um ladrão quer dizer que passaria a revista sacerdotal. E quando pegava um dormindo, ele era envergonhado diante de toda a nação. E aí, como eu disse para você que é uma expressão comum, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele vai usar a mesma expressão na sua carta. Na segunda carta de Pedro, 3:10, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite.
no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então a mesma coisa, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Por quê? Porque o problema todo era a noite. Quando a revista sacerdotal passava a noite, encontrava o sacerdote responsável pelo turno dormindo. Por isso que Pedro é mais específico, como ladrão à noite. Aí você vai entendendo que quando você conhece o contexto, as coisas vão ficando mais claras. Aí quando nós passamos aqui para Apocalipse, nós vamos ver, Apocalipse 16:15 diz: e eis que venho como ladrão. Aí Jesus diz: eu venho como ladrão. Não é porque ele vem como um bandido, nem como um malfeitor, mas ele vem como um sacerdote para fazer a revista. E ele diz: bem-aventurado aquele que vigia. Por quê? Porque a função do sacerdote não é dormir. A função do sacerdote é vigiar o fogo, para que o fogo não se apague. Aí ele diz assim: vigia e guarda as suas vestes. Por que guarda as suas vestes? Porque se ele está vigiando, ele está guardando as suas vestes. Porque se ele está acordado e o sacerdote que vem para fazer a supervisão encontrar ele acordado, não vai fazer com que as suas vestes se queimem e ele seja envergonhado. As suas vestes ficarão preservadas. Aí para que não ande nu. Claro, porque se as vestes não foram queimadas, porque ele está vigiando, ele não vai descer o monte do templo nu, aparecendo as suas vergonhas, porque as suas vestes estarão intactas. Então não vejam as suas vergonhas. Então você percebe agora como o texto ele começa a fazer sentido dentro das escrituras, com um contexto perfeito, que Jesus não está falando de ladrão, de um bandido, mas ele está falando de um compromisso que o sacerdote tem. Por isso ele está falando conosco, porque ele tem nos chamado como sacerdotes e sacerdotisas da casa do Senhor. E nós, como sacerdotes e sacerdotisas, nós temos a obrigação de manter o fogo aceso, esse fogo do holocausto. Nós não podemos oferecer fogo estranho, porque nós já temos um exemplo aqui, que é aqueles 2 homens que ofereceram fogo estranho foram mortos pelo Senhor. Eles ali mesmo ficaram. Então nós não podemos, queridos irmãos, oferecer fogo estranho. E nós, irmãos, somos responsáveis por manter a chama acesa, esse fogo aceso, para consumir o holocausto. Porque é a ordem dada em Levítico, eternamente, para que o fogo fique aceso continuamente. Não há mais holocausto, mas nós estamos aqui para manter o fogo aceso, essa brasa. Hoje é a presença do Espírito Santo em nossas vidas e nós precisamos que outros sejam alcançados pela essa chama. Então, mantenham-se vigilantes para que a brasa viva esteja aqui queimando em você, para que a brasa viva, esse fogo, essa chama se mantenha viva dentro de você e que essa chama viva possa alcançar todos aqueles que estão ao seu lado. Por isso, não durma, porque o Senhor breve vem, o Senhor está voltando, e que Ele ache cada um de nós na posição que Ele nos chamou de sacerdotes, velando pelo fogo do altar. Cada um de nós somos responsáveis por este fogo, por esta chama. Não vamos dormir, vamos permanecer vivos no nosso turno. No nosso turno, vamos permanecer despertos,
vigiando, porque essa é a mensagem que o Senhor tem nos dado. Queridos irmãos, mantenham-se vigilantes. Agora você já sabe o que quer dizer vindo como um ladrão. O Jesus é o sumo sacerdote, aquele que passa na supervisão, e nós somos o sacerdote que estamos lá no alto do templo, vigiando, para que ninguém apague esse fogo, porque a ordem que foi nos dada é que o fogo fique aceso continuamente. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.